Quer ganhar um trator novinho para acelerar sua produção no campo? O Bradesco tem uma ótima notícia para você. A promoção Força no Campo Bradesco voltou e serão mais 3 tratores 0 km. É muito fácil participar. A cada R$10.000 em crédito rural, financiamento de maquinário ou de infraestrutura, você recebe um número da sorte para concorrer. Acesse banco.bradesco/promoção agro e saiba mais. Bradesco, o agro do futuro é agora. Olá para todos, sejam muito bem-vindos ao podcast Agrotalk. Sou Ângela Ruiz, jornalista, podcaster e produtora de conteúdo agro. No campo, as plantas expostas às condições ambientais adversas acabam sendo bastante impactadas. Uma pesquisa conduzida pelo Centro de Genômica Aplicada às Mudanças Climáticas, iniciativa da Embrapa e da Universidade Estadual de Campinas, demonstrou que micro-organismos podem reduzir a temperatura das plantas. Os cientistas demonstraram que os micro-organismos ajudam a controlar o fluxo hídrico da planta e, portanto, a tolerância à seca. Convidamos 2 pesquisadores que fazem parte desta pesquisa para detalhar um pouco mais sobre estes micro-organismos. São Juliana Iacitep, da Embrapa Agricultura Digital, possui graduação em agronomia pela Universidade Federal de Lavras, a UFLA, tem mestrado também pela UFLA e doutorado na Exalc-USP em genética e melhoramento de plantas. Ela é pesquisadora da Embrapa Agricultura Digital e do Centro de Pesquisa em Genômica Aplicada às Mudanças Climáticas, parceria entre Embrapa e Unicamp, com o financiamento da FAPESP. Ela também foi pesquisadora na área de biotecnologia florestal, na Votorantim Celulose, e atualmente trabalha no desenvolvimento de plantas de milho adaptadas ao calor e à seca, utilizando ferramentas de biotecnologia como transgenia e edição gênica. Está com a gente também hoje aqui Jaderson Silveira Leite, ele possui graduação em Ciências Biológicas e doutorado em Genética e Biologia Molecular pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Ele atuou como pesquisador responsável na área de microbioma no Centro de Genômica Aplicada às Mudanças Climáticas, uma parceria, como eu já comentei aqui, entre a Embrapa e a Unicamp. É um dos fundadores da Simiomix, startup brasileira de inteligência em genômica e microbioma, com foco no desenvolvimento de produtos biológicos para o aumento da produtividade e sustentabilidade da produção agrícola. Atualmente, Jaderson tem se dedicado a estender as interações planta-micro-organismo para a criação de produtos disruptivos usando tecnologia em microbioma. Bem, sejam bem-vindos, Juliana e Jaderson, ao podcast Agrotalk. Jaderson. Olá, Ângela. Parabéns pelo sucesso do podcast Agrotalk, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui hoje conversando um pouquinho com vocês, produtores, produtoras também. Juliana? Obrigado, Ângela. Obrigado pelo convite, né? E é um prazer estar mostrando, né, o nosso trabalho para vocês e conversando, né, com os produtores, disseminando, né, a ciência para ser aplicada no campo. Bem, vamos começar esse nosso bate-papo aqui hoje falando sobre essa pesquisa que vocês estão desenvolveram, né, junto com outros cientistas, mas estão representando eles aqui hoje também, e vão contar um pouco para a gente a respeito disso. Jaderson, começando com você. Cada vez mais vocês, cientistas da academia, têm descoberto que os fungos, as bactérias presentes no solo, na raiz, caule e também nas folhas, né, dos vegetais, desempenham um papel fundamental no crescimento e na produtividade e nas respostas dessas plantas em condições de clima adversas. Aqui a gente vai destacar a seca e o calor, porque vocês fizeram esse trabalho, né, focado nisso. O que ainda não se sabia, né, é que a interação ocorria e de que forma esses seres invisíveis afetavam as plantas. Detalha para a gente um pouco sobre esse panorama geral dessa sua pesquisa que vocês realizaram, como que iniciou, qual que é o principal objetivo dessa pesquisa? Pois é, Ângela. Na verdade,
Hoje a gente sabe que as plantas elas são colonizadas por milhares de micro-organismos, né? Bactérias, fungos, vírus, né? Num conjunto que a gente chama de microbioma. Mas, na verdade, quando a gente fala em micro-organismo, até bem recentemente, a gente associava micro-organismos como patógeno, associava aspectos negativos. E até então a gente nunca tinha essa associação de que esses micro-organismos pudessem estar desempenhando papéis benéficos aonde eles se associam, sejam com as plantas ou até mesmo com nós humanos, né, quando a gente tem micro-organismos associados a gente. O que acontece é que até bem recentemente a gente tinha acesso a muito pouca informação de quais micro-organismos mantinham associação com as plantas, por exemplo. Isso por conta de limitações técnicas, né? A gente vinha de uma microbiologia clássica, né? Uma microbiologia de solo clássica, onde a gente conseguia avaliar ali os micro-organismos, as bactérias e fungos que estavam ali, mas, de certa forma, usando metodologias da microbiologia que permitiam acesso a uma parcela muito pequena das bactérias e fungos que estão ali. Hoje, na verdade, com o avanço de tecnologias de sequenciamento de DNA, né, e muitas outras tecnologias, hoje a gente consegue usar isso e enxergar a totalidade dos micro-organismos que existem. Então, hoje a gente consegue enxergar o todo. E com isso a gente viu, na verdade, que aquilo que a gente investigava com base nas metodologias tradicionais representava muito pouco. Chega a representar 1% de tudo que existe, de fato. Então, a nossa pesquisa ela vem um pouco na ideia de investigar micro-organismos que são desconhecidos ou muito pouco explorados, né, e entender o potencial funcional que esses micro-organismos têm. A gente sabe que existem micro-organismos benéficos, né, quando associados a plantas que produzem hormônios vegetais, micro-organismos que ajudam as plantas a tolerar melhor os estresses ambientais, como você comentou, estresses climáticos, aumento de temperatura ou redução de temperatura, né, falta de água. E a nossa pesquisa ela vem justamente para entender alguns desses micro-organismos, né, o papel que eles têm e como eles ajudam as plantas a tolerar a esses estresses climáticos. Sim. Ao todo, né, vocês são em 5 autores desse trabalho, né? Tem você, Jaderson, eu vi que tem o Rafael, a Bárbara, tem a Juliana que está com a gente aqui hoje, tem o Paulo Arruda. E aí eu queria falar com a Juliana agora, para a gente começar a detalhar um pouquinho o papel de cada um, né, dentro desse trabalho. Juliana, como que foi integrar toda essa equipe e trabalhar nessa pesquisa? Essa pesquisa ela tem um caráter um pouquinho multidisciplinar, né? A gente tem gente, eu, por exemplo, tenho uma formação em agronomia, né? O meu background mais em avaliação de plantas, né? Analisar os dados, venho estudando como avaliar plantas, né? Por outras ferramentas também, né? Essas ferramentas mais de avaliações em tempo real, né, que nessa plataforma aí que o Jader desenvolveu no trabalho. A gente tem o professor Paulo Arruda, que é a pessoa que lidera, né, o nosso time cientificamente, né, então ele contribui bastante para contribuiu em todas as etapas, né, desse trabalho. O Rafael, ele lidera a área de microbioma, então ele tem bastante experiência em microbiologia, microbioma em geral, nas técnicas de sequenciamento. A Bárbara também, né, bióloga, e contribuiu bastante em diferentes etapas, né, e colocou bastante mãos também, né, para poder desenvolver esse experimento. E o Jader, né, que é a pessoa que realmente colocou esse trabalho para funcionar, né, ele tem um background, vou até falar aqui por ele, né, tem esse background grande, né, de entender comunidades sintéticas, né, de usar essas técnicas não convencionais para estudar os micro-organismos e como colocar isso, né, como aplicar isso na prática, né, fazer com que o micro-organismo que está lá no laboratório se transforme num inóculo, né, e a gente consiga testar isso, né, em plantas, né, na casa de vegetação e também no campo. E além disso, ele teve uma habilidade enorme que é conseguir desenvolver essa plataforma de fenotipagem, que não foi fácil, né, eu estava ali acompanhando, eu vi todo o empenho que ele teve, né, de estudar, de aprender e colocar nessa nova plataforma para funcionar. Então, acho que... O Jaderson vai contar um pouco para a gente sobre esse desafio de criar essa plataforma,
e até o que ele comentou para a gente até aqui, que vocês conseguiram mostrar que esses micro-organismos, eles ajudam a controlar o fluxo hídrico da planta, e aí, portanto, ela é mais tolerante à seca. E essa descoberta, então, ela vai abrir caminhos para o desenvolvimento de novas biotecnologias agrícolas que podem garantir uma segurança alimentar durante a transição para uma economia de baixo carbono. Qual que foi o seu papel dentro dessa pesquisa, Juliana? Conta um pouquinho para mim, qual que foi a sua parte aí, o que você ajudou a descobrir? Na verdade, assim, o que eu tenho esse olhar, né, da agricultura, da agronomia, né, os outros colegas, eles são biólogos, então a gente sempre discute, né, eu tenho esse olhar mais prático, né, então sempre fiquei falando com eles, olha, no campo, no mundo real não é bem assim, né, a gente precisa testar numa condição que não é tão controlada, então trouxe alguns, né, esse viés mais da aplicação do campo, né, ajudei também na hora de fazer os experimentos, né, estava ali monitorando as plantas junto com eles, né, coletando, né, ajudando a entender como avaliar essas plantas e analisei alguns dos dados que a gente gerou. Sim. Ô, Jaderson, o aquecimento excessivo, né, calor, altas temperaturas, ela leva aí a alguns problemas, né, relacionados às proteínas e às moléculas das plantas, que prejudica o crescimento dela no campo. Como que você viu essa questão dessas altas temperaturas e essa tolerância à seca? É como se fosse, esses micro-organismos funcionam como se fosse um antitérmico para a planta? Sim, Ângela, é justamente nessa linha, né? Quando a gente pensa em plantas, de forma geral, a gente tem que lembrar que as plantas são organismos que são fixos, eles não saem do lugar, né? Então, as plantas no campo, por exemplo, elas precisam de mecanismos que permitam que elas tolerem melhor as condições ou as variações ambientais que acontecem no campo, como a falta de água ou aumento de temperatura. E o microbioma em si, né, o conjunto de micro-organismos benéficos que mantém a associação com as plantas, na verdade, é um desses mecanismos que permitem com que elas tolerem melhor essas condições. Os micro-organismos que a gente investigou fazem parte desse microbioma benéfico que mantém a associação com as plantas. E o que a gente viu foi justamente isso, né? Que eles, de uma forma geral, permitem com que as plantas tolerem melhor essas condições por aumentar a quantidade de raízes, ou seja, fazendo com que as plantas tenham a capacidade, uma maior capacidade de captar o recurso hídrico do solo, ou além de captar mais água, eles permitem com que as plantas tenham um controle melhor de temperatura, um controle melhor de fluxo de água nas plantas, e que no fim do dia faz com que elas tenham um controle melhor de temperatura. O que acontece com as plantas, o que acontece com as plantas, na verdade, é que a gente tem que pensar que elas precisam se refrigerar. Quando a gente tem evento de aumento de temperatura, por exemplo, as plantas têm que ter esses mecanismos para driblar esses efeitos. E o que elas fazem é justamente transpirar. Assim como a gente, elas transpiram, né, para reduzir um pouco a temperatura que elas têm. Então, o controle de fluxo de água nas plantas, especialmente no campo, né, é muito importante, né? O controle de fluxo de água permite com que elas controlem melhor a temperatura foliar e garante com que, né, toda a fotossíntese, todas as reações metabólicas que acontecem ali nas folhas e na planta como um todo sejam preservadas. Sim. E, Juliana, vamos falar aqui um pouco sobre a performance, então, dessas plantas, né? Eu vi no estudo de vocês que vocês destacam as plantas inoculadas e as não inoculadas. Você pode explicar um pouquinho para a gente sobre essas condições, até, inclusive, quando o produtor, por exemplo, faz uma irrigação? Pegando o gancho aqui na resposta, né, do Jader, que eu acho que tem tudo a ver, na verdade, a gente viu, né, que quando a gente inocula os micro-organismos, esses processos fisiológicos, né, que acontecem, fotossíntese, transpiração, própria manutenção, né, de proteínas, isso acontece de uma maneira mais eficiente, né, nas plantas inoculadas. Então, os micro-organismos, eles conseguem funcionar como se fosse um tampão, né, a temperatura aumenta, mas eles conseguem manter o ambiente celular, o ambiente fisiológico, funcionando normalmente. E isso leva, né, no final do experimento, no final, né, do ciclo de produtivo, isso acarreta uma produção maior de grãos,
né? Foi isso que a gente conseguiu medir. Então, as plantas inoculadas, elas conseguiam manter um funcionamento, né, fisiológico, bioquímico, melhor do que as plantas não inoculadas. E, consequentemente, elas produziam mais grãos, né? Isso a gente viu na casa de vegetação, né, que nem a gente já comentou no começo. A gente precisa repetir esse experimento numa condição, né, de mundo real, que são as condições de campo, para a gente realmente validar se isso funciona. Mas os resultados que a gente obteve, eles são robustos, né? Então, existe uma grande chance disso realmente funcionar no campo. Sim. E, Jaderson, eu sei que vocês tiveram aí enormes desafios, né, para construir, né, essa plataforma. Conta um pouco para a gente como que você driblou esse problema aí para construir essa plataforma de sensores, né? Pois é, Ângela, foi um desafio muito grande mesmo. Como eu comentei, né, o desafio de entender a fisiologia das plantas, ou entender a resposta que as plantas têm, né, com relação às variações climáticas, é muito grande, né? A gente tem que pensar que, na verdade, uma planta que está no campo, ela sofre ali muitos efeitos de diversos parâmetros ambientais, né? Então, dentro de uma janela muito pequena de tempo, se a gente parar para pensar, dentro de 1 hora, por exemplo, né, no campo, a planta é submetida ao aumento de temperatura, a uma redução de temperatura, ou aumento ou redução de umidade, né, a incidência luminosa que varia brutalmente, porque depende também das condições de nuvens e de vento que tem naquele momento, né? Então, uma série de parâmetros que no campo são constantemente variáveis, né? Uhum. Só que num contexto de pesquisa, num contexto onde a gente tem que investigar o efeito que as plantas, ou a condição fisiológica de uma planta dentro da academia ou dentro de uma pesquisa, na verdade a gente se esquece um pouco de que no campo ou na vida real as plantas são submetidas a essas inúmeras variações. Então, o que normalmente se faz para se medir uma planta ou medir a condição fisiológica dela é usar equipamentos que são super corriqueiros ou são muito bem utilizados em larga escala e que são ótimos, né? Onde eu consigo medir ali o conteúdo de água da planta, consigo medir a eficiência fotossintética dela, né? Ou seja, o quanto ela está captando carbono, crescendo, isso vai se refletir em produtividade. Mas o que acontece é que esses equipamentos que hoje a gente tem na mão, eles permitem com que a gente meça, né, ou tire medidas que são pontuais, né? Isso é um ponto muito importante que a gente gosta de colocar na discussão, porque, como eu comentei, no campo muitas coisas variam, né? Parâmetros ambientais variam. Só que se eu estou medindo a minha planta de uma forma pontual, né, eu estou vendo o estado fisiológico dela agora, mas daqui a 1 hora muitas coisas mudaram, né? E a condição dela mudou. Então, o nosso desafio entra justamente nesse ponto, né? A gente queria entender, né? E aí, no contexto dos micro-organismos que a gente investigou e do efeito que a gente investigou que eles pudessem ter em plantas de milho, a gente queria entender como que isso aconteceria ao longo de todo o ciclo da planta, né? Então, ao longo de 4 meses de ciclo da planta de milho, né? Desde a germinação até a colheita, e avaliamos inúmeros parâmetros fisiológicos vegetais. A gente olhou o fluxo de água, a gente olhou a temperatura das folhas, olhamos o peso das plantas, tudo isso no que a gente chamou de avaliação em tempo real. A nossa ideia foi avaliar esses parâmetros de forma contínua, né? A cada 5 minutos, a gente tirou medidas de cada uma das plantas que tinham na condição experimental que a gente montou. Então, ao todo, foram cerca de 80 plantas monitoradas, né, e aparatadas com esse conjunto de sensores que a gente construiu. Foi um desafio muito grande, né, não só do ponto de vista de idealização e de montagem de todo esse equipamento, todo esse aparato, mas também do ponto de vista de análise, né? Ao final do experimento, ao final de 4 meses, coletando dados fisiológicos das plantas a cada 5 minutos, a gente compilou um total de 6 milhões de data points, né? De pontos de dados que precisavam ser avaliados depois disso. Além disso, o que a gente queria avaliar também é o efeito que o ambiente promove nas plantas. Então, além de avaliar o impacto
fisiológico, né, a condição fisiológica das plantas, a gente monitorou também o ambiente em diversos pontos, coletando dados de temperatura, umidade, luminosidade, para que no final desse experimento de 4 meses a gente pudesse analisar todo esse conjunto gigantesco de dados e entender o que aconteceu com as plantas em cada ponto do desenvolvimento dela, em função da inoculação com esses micro-organismos. Jaderson, eu sei que vocês usaram, assim, sensores acoplados às plantas. Nesse caso, vocês escolheram a planta do milho. Aonde que foi desenvolvido toda essa pesquisa? Foi feito em campo aberto, em alguma área de algum produtor rural, ou vocês fizeram isso em outro local específico? Essa pesquisa, né, esse experimento, a gente realizou dentro da própria universidade em uma casa de vegetação, em uma estufa. Então, ao todo foram plantados algo em torno de 500 plantas, e a gente pôde avaliar um conjunto delas, acoplando esses sensores a elas, né, em plantas de milho, né, que é o objetivo, na verdade, é o organismo modelo que a gente utiliza no nosso centro de pesquisa. E eu sei que você também usou câmera fotográfica para captar aí algumas imagens dessas plantas. Sim, justamente. Na verdade, o objetivo foi, além de alinhar as informações ambientais que a gente mediu com esses sensores, as informações fisiológicas das plantas, que a gente mediu também retirando de cada uma das plantas, alinhar todo esse contexto, todos esses dados com fotografias que a gente retirou das plantas ao longo do desenvolvimento e ao longo dos tratamentos que elas foram submetidas com relação à seca, né? Sim. Ô, Juliana, você sabe que esse ano de 2021 está sendo um ano bastante desafiador, né, para o produtor rural brasileiro, tendo visto que ele enfrentou aí estiagem, enfrentou altas temperaturas, enfrentou geada. A gente teve notícias aí que o clima impactou muito, né, o ano de 2021 para o produtor rural que está no campo. Nós estamos agora na fase aí de plantio, né, inclusive do milho, muitas regiões já estão finalizando esse plantio, e a gente acompanha, né, as informações aí da ONU. A gente viu aí esses últimos dias na COP26 um trabalho sendo muito feito com relação a gente diminuir, né, ajudar a colaborar a diminuir a temperatura, porque a Terra está aquecendo, e essas consequências desse aquecimento trazem aí para a gente ondas, né, de calor, a gente vê enchentes ocorrendo. Recentemente agora a gente viu notícias, né, de enchentes no Canadá, e isso são condições climáticas muito severas, né? Um impacto assim muito severo no mundo todo. Então, esse cenário, né? Diante desse cenário todo, o produtor rural ele fica preocupado com relação aí ao que a gente vai encontrar no futuro. E a gente observa que tem empresas, né, aqui no Brasil, empresas fora do Brasil, também de olho nesses efeitos dessas altas temperaturas, da seca e na produção de alimentos. Então, para a gente abordar um pouquinho esse foco, eu sei que esse estudo que vocês fizeram é um estudo bastante desafiador. Eu acho que vocês começaram ali, né, um estudo que ainda tem muito a ser desenvolvido, e eu queria que você trouxesse um pouco da sua percepção e da sua opinião com relação a essas tecnologias, né, para o microbioma, para a agricultura. Como que você está vendo isso, essa contribuição dessa pesquisa aqui para o futuro? Você acha que é possível que a gente consiga que esses resultados cheguem ao campo aí daqui a alguns anos? Ângela, você fez vários comentários, né, interessantes, né? Eu vou tentar comentar algumas coisinhas. Sim, acho que o aquecimento global, né, essas mudanças drásticas, né, não só na temperatura, mas no padrão do clima, né? Olha, hora está seco demais, hora está chovendo demais, a gente não consegue mais entender, né, o que está acontecendo. Sempre foi difícil, né? Entender o clima sempre foi difícil, mas Sim. Parece que agora está ficando mais extremo, né, mais desafiador.
Então, isso não tem como a gente negar, né? O que a gente faz aqui do lado da ciência é tentar desenvolver estratégias para que a produção sofra menos, né? Que a redução de produção sofra menos com o impacto dessas novas mudanças. No nosso trabalho, eu consigo ver duas coisas interessantes que podem ser aplicadas, né? A primeira, esses sensores que o Jader comentou, o uso, né, de tecnologias, de sensores para monitorar o clima, monitorar o ambiente, isso é uma coisa que pode ser muito útil para o produtor, né? Já existem algumas startups, né, que monitoram o ambiente, que fazem previsão, né? Olha, melhor plantar daqui a pouco, porque o clima vai acontecer isso, isso e isso. Então, isso é uma coisa que eu enxergo, né, da aplicação do nosso trabalho. A gente conseguiu desenvolver, a gente está mostrando, na verdade, que é fácil desenvolver esses sensores, não precisa ser uma coisa super tecnológica, super cara. O Jader mesmo, né, conseguiu ele mesmo montar alguns sensores e isso pode ser utilizado e trazer informação útil para o produtor, né, nesse contexto de usar a informação do ambiente, né, para ajudar nas tomadas de decisões. Além disso, os sensores, né, as imagens que a gente gerou, pode ajudar também na avaliação do estado fisiológico das plantas, né, e ajuda também na tomada de decisão. Quando irrigar, quando não irrigar, eu consigo monitorar o ambiente e monitorar o estado hídrico da planta. Então, você consegue fazer uma agricultura mais precisa, né, a ponto de fornecer mais ou menos água através da irrigação, considerando o que a planta ou o que o ambiente realmente está fornecendo de informação. A planta agora, né, a temperatura aumentou um pouquinho, então eu preciso de irrigar para poder fazer com que os processos fisiológicos dela funcionem melhor, e isso não acarreta perda de produção. Então, já consigo enxergar isso no nosso trabalho também. E sem contar os grandes benefícios que o microbioma trazem para a agricultura. Então, hoje, assim, até nos últimos relatórios, né, internacionais, né, vem mostrando, né, que o uso de micro-organismos, né, não só os rizóbios, esses micro-organismos mais clássicos, mas novos micro-organismos e combinações de micro-organismos, né, formando essas comunidades sintéticas, tem um potencial enorme para a agricultura. Né? Então, a gente está mostrando um pequeno resultado aqui de uma pesquisa, né, de alguns micro-organismos e comunidades sintéticas que foram desenvolvidas no nosso trabalho. A gente viu que tem um efeito muito benéfico, né, nas condições experimentais, mas isso é um campo muito grande, né, que já vem sendo criado, né, vem sendo desenvolvido já há alguns anos, e o potencial é enorme. Né? Então, várias startups estão sendo criadas nessa área, está tendo muito investimento, né, de empresas grandes para olhar, né, como utilizar esses micro-organismos, porque o potencial é enorme, né, não só para a produção de grãos, mas para poder estabilizar, né, as plantas quando elas estão, né, enfrentando, né, essas mudanças diárias, né, de variação no clima, né, então, tolerância à seca, calor, isso está acontecendo cada vez mais frequente, e a gente vê que micro-organismos podem também ajudar nesse aspecto. Sim. Só complementando um ponto que a Juliana comentou, eu acho que é interessante, é que muito bem colocado, essas tecnologias em microbioma, elas estão entre os top trendings do futuro para solucionar alguns problemas que a gente tem na agricultura. Né? A gente enxerga essas tecnologias justamente como essas soluções. Né? Óbvio que, no fim do dia, o que vale é garantir com que o produtor tenha a garantia de produtividade, né? Que ele produza mais e usando menos insumos, né? Menos insumos químicos, fertilizantes sintéticos ou defensivos. Obviamente que isso vem de uma forma gradual, né? Nada vai ser substituído por completo, as coisas vão trabalhar juntas ao longo do tempo, provavelmente por muito tempo, mas são tecnologias que vêm para agregar e muito, né? Para garantir a produtividade no fim do dia de forma muito mais sustentável. Sim. E Juliane e Jaderson, pegando aí esse final aí de desenvolvimento dessa pesquisa, daqui em diante agora, o que vocês esperam, né? Eu imagino que após um trabalho, né, tão inédito e exclusivo que vocês fizeram, o importante também é que outras empresas, outros parceiros vejam essa pesquisa, possam se interessar por essa pesquisa e ajudar no desenvolvimento dela
em larga escala para que isso chegue ao campo para o produtor rural e que ele utilize esse conhecimento. Vocês acham que é possível, né, que essas empresas ajudem, colaborem numa parceria público-privada, que esse conhecimento chegue até o campo? Sim, totalmente possível. Acho que essa é, como a Juliana colocou, né? A gente cumpre um papel que a gente chega até um determinado ponto, né? Que é uma pesquisa de base que precisa ser feita e que é difícil, né? E é muito custosa e muito laboriosa, Sim. mas que precisa ser feita. Só que daqui para frente ainda precisa de muito trabalho, que também é muito custoso e que também demanda muito trabalho, muito tempo de dedicação. Parcerias público-privadas são importantíssimas, acho que elas podem contribuir muito para que isso chegue ao campo, né? Como a gente comentou, como você comentou, precisa desenvolvimentos, a gente precisa de que sejam realizados, né, desenvolvimentos complementares ao que a gente já desenvolveu, para que isso chegue ao campo, mas é de nosso interesse, óbvio que é um dos propósitos pelos quais a gente desenvolve a pesquisa que a gente desenvolve, né? Sim. Vamos torcer, então, para que esses investidores, né, que estão chegando no Brasil, querendo desenvolver aí novas tecnologias inovadoras na agricultura brasileira, que possam contribuir, né, e enxergar essa pesquisa aí que vocês realizaram, né? A gente está chegando aqui no final desse podcast, mas eu sei que o Centro de Pesquisa em Genômica para as Mudanças Climáticas, ele também explora outras fronteiras na biodiversidade brasileira. Vocês que estão envolvidos dentro do centro, vocês estão buscando aí novos desenvolvimentos dentro desse papel do microbioma, por exemplo, em lugares bem assim nas regiões centrais do país, né? Aquelas regiões assim de agreste, sertão, que abrigam plantas, né, que suportam mais condições de secas mais severas, com solos mais pobres em nutrientes. Vocês também estão olhando para esse tipo de regiões localizadas na região central do país? Sim, justamente. A gente olha para essas regiões que a gente chama de ambientes que são nativos, né? Ambientes que foram até então muito pouco explorados, né? Uma das regiões que a gente explora dentro do GCCRC são os campos rupestres, né? Que são regiões que são extremamente secas, né? Que tem plantas que têm uma tolerância muito grande à falta de água, né? Tem plantas que passam meses, 4, 6 meses sem água nenhuma e que resistem ali e que ficam verdes, ficam muito bem naquelas condições. Então, parte da pesquisa que é desenvolvida no nosso centro de pesquisa é justamente entender quais micro-organismos, né, provavelmente estão desempenhando funções benéficas em associação com essas plantas, né? Obviamente que há um efeito do microbioma para que ela tolere daquela forma tão brutal a falta de água, né? Então, a nossa linha de pesquisa vem nesse caminho. Vou só complementar, né, a resposta do Jader. O nosso centro também ele é multidisciplinar, né, tem pessoas ali de diferentes áreas, enquanto a gente tem o time do microbioma, né, olhando para os micro-organismos nessas condições aí, né, que estão ali associados a essas plantas que crescem em ambientes super secos, a gente tem o time de gente, né, de pesquisadores, que está olhando para as plantas. Então, a gente sequenciou o genoma de algumas dessas plantas, a gente fez o transcriptoma, a gente está tentando entender o que a planta tem, né? Não só o lado micro-organismos, mas do lado da planta, né? Será que existem genes, né? Será que as vias metabólicas, né, bioquímicas dessas plantas, elas são diferentes? O que faz com que elas resistam, né, tanto tempo sem seca? E, então, usando esse conhecimento também das plantas, uma das linhas de pesquisa do nosso centro é desenvolver plantas transgênicas, né, e por edição de genoma mais tolerantes à seca. Então, a gente usa, né, o conhecimento dessas plantas nativas que são tolerantes à seca, a gente tenta identificar quais são os genes responsáveis por isso e a gente coloca isso em milho. Pega esses genes, nessas sequências de DNA, coloca dentro do milho e tenta entender se isso faz com que o milho também se torne resistente à seca e calor. Então, a gente analisa globalmente, né? Tanto não só os micro-organismos, mas também as plantas. Sim, muito interessante.
Olha, Juliana e Jaderson, eu gostaria de agradecer bastante aqui a participação de vocês hoje, aqui o podcast Agrotalk, parabenizar vocês, o Rafael, a Bárbara e também o Paulo Arruda por esse trabalho incrível, né, que vocês fizeram, essa pesquisa, e convidar vocês para retornarem aqui outras vezes, trazendo conhecimento para a gente e para o produtor rural, para que a gente entenda, né, como vocês dentro da universidade estão fazendo uma pesquisa aí científica muito gratificante e bonita, né, para a agricultura brasileira. Meus parabéns. Obrigado, Ângela. A gente fica muito feliz pelo convite. Foi um prazer conversar com você, produtores e produtoras que também estão nos ouvindo. Eu especialmente fico muito feliz, muito contente em poder divulgar parte da pesquisa que a gente desenvolve e já vislumbrando como que isso lá na frente, em alguns poucos anos, pode impactar a agricultura. Obrigado, Ângela. Foi um prazer falar com vocês, né, e divulgar um pouquinho dos trabalhos que a gente desenvolve no nosso centro. E eu desejo muita sorte para vocês. Vou estar de dedos cruzados aqui, eu tenho certeza que vai ter empresas, startups aí, inovadoras para o agronegócio, que vão ficar muito felizes em embarcar nesse desenvolvimento aí dessa pesquisa e que a gente vai ver isso chegando no campo e beneficiando a produtividade e o produtor rural. Gente, muito obrigada e até a próxima, viu? Obrigado. Até mais. Tchau. Quer ganhar um trator novinho para acelerar sua produção no campo? O Bradesco tem uma ótima notícia para você. A promoção Força no Campo Bradesco voltou e serão mais 3 tratores 0 km. É muito fácil participar. A cada R$10 mil em crédito rural, financiamento de maquinário ou de infraestrutura, você recebe um número da sorte para concorrer. Acesse banco.bradesco/promoção agro e saiba mais. Bradesco, o agro do futuro é agora.